Quão ruim deve estar a situação na Crimeia para que alguns agora comecem a chegar a cavalo. Hoje é 4 de junho de 2026, estamos no 5º ano e no dia 102 desde o início da invasão total. Sejam bem-vindos, eu os saúdo para o relatório de situação. No relatório de hoje, analisaremos alternativas de transporte na Crimeia. Também vamos analisar os resultados dos ataques ao navio da Marinha Boiqui no dique seco de São Petersburgo. Vamos ver imagens da 38ª Brigada levando drones muito além da linha de frente. É isso que eles vão nos mostrar. Vamos analisar explosões em depósitos de munição de campo e, principalmente, a situação na Crimeia em detalhes. Fique atento. É claro que preparei apenas o melhor para você. Ontem, contei para você sobre o ataque ao navio de guerra Boiqui, que estava em um dique seco perto de São Petersburgo. Só conseguimos ver o impacto do drone e uma grande nuvem de fumaça sobre o navio, mas não o navio em si. Por isso, é claro, trouxe para você as imagens de satélite mais recentes de hoje. Aqui ainda dá para ver claramente as nuvens de fumaça perto do fim do incêndio. Mas olha, você não estaria aqui no War and Tactic se eu não conseguisse até imagens diretamente do local para você. Graças a eles, é o que eu digo, um dos mastros parece ter sido explodido e está pendurado aqui. Além disso, dá para ver claramente 2 focos de incêndio que estão bem próximos um do outro. Eu suponho que foram 2 drones que conseguiram atingir aqui. Mas isso também vai ser mais ou menos confirmado por um blogueiro russo daqui a pouco. Enquanto isso, outros moradores da cidade também acordaram e puderam perceber os efeitos das sanções cinéticas com seus próprios olhos. Como os blogueiros russos Z avaliam a situação, já que antes predominavam avaliações de fontes ocidentais? Agora, especialmente os conhecidos blogueiros Z fazem uma pergunta incômoda. Como um navio de guerra moderno da frota do Báltico pôde ser atingido justamente em um dique seco perto de São Petersburgo? O canal Ribas fala abertamente sobre mais uma prova das dificuldades da Rússia na defesa contra drones. A corveta estava em reparo durante o ataque e não pôde nem desviar nem se defender. Mesmo assim, os drones ucranianos conseguiram pelo menos 2 acertos. Ainda mais interessantes são as reações russas à ameaça em si. Lá, agora é abertamente admitido que as medidas de proteção adotadas até agora não seriam suficientes. Nem a defesa antiaérea, nem as agora quase infames redes e estruturas metálicas nos navios conseguiram impedir ataques desse tipo de forma confiável. Alguns blogueiros militares russos chegam a supor que a Ucrânia está usando uma rede de drones de retransmissão sobre o Mar Báltico para controlar drones de ataque até o Golfo da Finlândia. Se essa explicação é verdadeira ou não. Só o fato de que esses cenários agora estão sendo discutidos seriamente já mostra o quanto a insegurança aumentou. Mas o que chama ainda mais atenção é outro ponto. Fontes russas agora alertam explicitamente para não contar com a possibilidade de que a Ucrânia eventualmente fique sem drones. Pelo contrário, a capacidade de produção continua crescendo e o número de ataques aumenta mês após mês. E é exatamente aí que provavelmente reside o verdadeiro problema para a Rússia. A Beuk não é um projeto de construção rápida. É uma corveta e leva anos para ser concluída, consumindo recursos consideráveis nesse processo. Cada dano significa um longo tempo de reparo, custos e, acima de tudo, mais um navio que ficará fora de operação por um longo período e não será substituído. Dá para perceber nos comentários russos que está começando a surgir uma sensação desagradável por lá. A Ucrânia não ataca mais apenas depósitos de combustível, refinarias e logística, mas cada vez mais também a marinha. E mesmo quando em São Petersburgo, a centenas de quilômetros da linha de frente, acontecem esses ataques, até agora não parece ter sido encontrada uma resposta realmente convincente para isso. Vamos dar uma olhada no sul da Ucrânia, especialmente na área ocupada aqui na região de Zaporizhia e Kherson. Porque da estrada e 105 estão surgindo tantas imagens de veículos russos destruídos que eu mal consigo acompanhar. Onde fica a estrada em E105? Uma breve explicação para os novos espectadores. Olá também aos novos, costumo cumprimentar os antigos. Aqui, esta é a Estrada da Vida, uma rota de abastecimento do lado russo. Ela vai daqui de Rostov, que é o centro logístico deles, passa por Taganrog e depois cruza na fronteira até Mariupol.
que também é um centro logístico, assim como lá atrás em Melitopol. E aqui nessa área, que está marcada em amarelo, até a Crimeia, daqui de Mariupol até Taganrog, há ataques de drones, mas não são tão intensos quanto nessas estradas marcadas em vermelho. Sim, exatamente. Vamos focar nas estradas vermelhas, especialmente na E105, nosso objetivo hoje. Essa é a estrada aqui, que vai de Melitopol para o norte, em direção à linha de frente. O que vemos aqui, aliás, é a região onde os ucranianos iniciaram sua contraofensiva em 2023 e fracassaram. Aqui está o local chamado Robertini, e aqui há uma grande quantidade de fortificações de campo. E aqui, esta estrada é justamente aquela sobre a qual estamos falando agora, e da qual você pode ver imagens neste momento. O que vemos aqui provavelmente é só uma parte do que de fato acontece lá. Normalmente, só são divulgados os ataques para os quais existem gravações utilizáveis ou quando civis registram os destroços dos veículos. É quase impossível estimar quantos veículos, além disso, são atingidos. A estrada E105 é uma das principais rotas de abastecimento entre a Rússia, a Crimeia ocupada e as áreas que ficam entre elas. Por isso, a estrada sofre pressão constante de drones ucranianos há semanas. Caminhões-tanque, caminhões militares, veículos de transporte e outros alvos logísticos são atacados regularmente ali. Atualmente, dá a impressão de que dirigir nessas rotas se tornou uma espécie de loteria para os motoristas russos. Quase não passa um dia sem novos vídeos de veículos em chamas, caminhões-tanque destruídos ou ataques de drones a comboios de suprimentos. O que chama a atenção especialmente é a dimensão disso. Há semanas falava-se de ataques isolados bem-sucedidos. Agora são dezenas documentados, todos na mesma rota de abastecimento. A situação nas estradas dos territórios ocupados mudou drasticamente em poucas semanas. Quem anda por lá agora deve estar pronto para ser localizado e atacado por um drone ucraniano a qualquer momento. Os próprios ucranianos relataram hoje novamente 396 veículos destruídos ao longo de toda a linha de frente. Mas a maioria provavelmente foi destruída aqui, nas estradas de abastecimento. Outra coisa destruída e interessante foi um depósito de munição de campanha russo, na região ocupada de Donetsk, com drones de ataque. As imagens mostram uma enorme explosão secundária, o que indica que havia grandes quantidades de munição armazenadas lá. Alvos como esse estão entre os mais valiosos para ataques. Cada bunker de munição destruído, ou nesse caso provavelmente mais um buraco usado como depósito de munição ou um antigo estábulo de gado transformado em depósito de munição, significa menos granadas de artilharia Adler, menos foguetes e menos suprimentos para as unidades russas na linha de frente, enquanto cada um destruído. Veículos destruídos causam impacto local, enquanto ataques a depósitos de munição afetam setores inteiros da linha de frente. A munição, portanto, precisa ser transportada novamente por distâncias maiores, redistribuída e armazenada em outro lugar. Isso aumenta o esforço logístico e prolonga as rotas de abastecimento. Por isso, os ucranianos apostam mais nesses ataques na retaguarda. Cada tonelada de munição que explode em um depósito não pode mais ser disparada contra as posições ucranianas depois. O mesmo se aplica aos russos ao destruírem um depósito de munição ucraniano, mas isso é bem mais raro. Por que ocorre com menos frequência? Bem, por algum motivo, os russos ainda têm o hábito de armazenar munição muitas vezes ao ar livre. Quantas vezes já vimos drones voando em pilhas de munição que estavam debaixo de árvores? Muitas vezes, minas e explosivos são apenas jogados em uma cova e retirados quando preciso. Não me refiro a todos os depósitos, muito pelo contrário. Depósitos russos também estão bem escondidos. Frequentemente, os russos escondem munição sob pontes, em tubos de concreto ou estábulos, como vimos há uma semana. Novas imagens da 28ª. Imagens da 28ª Brigada mostram drones ucranianos atuando bem atrás da linha de frente, atacando a logística russa em Gorlivka. A cidade fica a cerca de 35 a 40 quilômetros das posições ucranianas. Mesmo assim, os drones Sparrow e Spalad atacam regularmente veículos por lá. Atacam comboios de suprimentos e alvos logísticos. Para os russos, a linha de frente não se limita mais à linha de contato. Também vale observar as imagens das aproximações.
Em certos alvos, a imagem piora pouco antes do impacto. Isso significa que, nesses casos, os bloqueadores de sinal podem realmente surtir efeito nos últimos metros, ou que a distância até o piloto foi realmente exagerada, ou então que as condições do terreno causaram um sinal ruim. Isso mostra, portanto, que aqui não se trata de drones de fibra óptica. O problema para os russos é que, mesmo com a transmissão interrompida, muitos drones ainda atingem o alvo porque se lançam diretamente contra ele. A Ucrânia afirma já controlar o fogo sobre Horlivka. Isso não significa que a cidade esteja sob controle militar, mas sim que movimentos importantes e rotas de abastecimento estão permanentemente ameaçados, além de que unidades ucranianas, teoricamente, também podem atacar alvos dentro da cidade. Mas essa é uma informação fornecida pela Ucrânia. Tenho relativa certeza de que drones russos representam um grande perigo para a Rússia. Mas o que diferencia esse ataque dos ataques dos últimos anos? Bem, a Ucrânia agora não está mais tentando atacar apenas diretamente na linha de frente, mas está cada vez mais levando sua luta para as estradas, centros logísticos, transportes de combustível e pontos de abastecimento na retaguarda. Mesmo que os alvos a 40 quilômetros atrás da linha de frente sejam atingidos regularmente, ficará cada vez mais difícil para a Rússia transportar pessoal, munição e combustível para a linha de frente sem interrupções. Então, em vez de combater cada soldado individualmente na linha de frente com um drone, garante-se que os soldados nem sequer sejam abastecidos. E isso é crucial, porque sem logística não há ataque, e mesmo que haja, normalmente ele fracassará miseravelmente. Antes de analisarmos a situação na Crimeia, inscreva-se gratuitamente para apoiar o canal. Quem desejar pode também se tornar membro. Em nenhum outro lugar você encontra uma quantidade tão concentrada de informações todos os dias em um relatório de situação direto, exceto aos sábados, é claro. E isso só é possível graças ao seu apoio. Dou as boas-vindas aos novos inscritos e membros do canal. Graças ao apoio de vocês, o canal segue funcionando sem publicidade externa. Durante a noite, uma nova onda de ataques atingiu a Crimeia ocupada, com explosões relatadas nas bases aéreas de Belbek e Kashra. Ao mesmo tempo, foi possível ouvir e ver fogo antiaéreo sobre Sevastopol, Simferopol, Cabo Violent e Kerch. Especialmente interessantes são os alvos relatados. Belbek é um dos principais aeródromos militares russos na Crimeia, usado regularmente por aviões de combate. Kashra tem importância militar e já sofreu ataques ucranianos diversas vezes. Como de costume, a Rússia fechou a ponte de Kerch durante o ataque. Ela segue como uma das principais ligações entre Rússia e Crimeia. Principalmente agora, quando essa estrada de abastecimento terrestre que vimos anteriormente está sendo cada vez mais pressionada. Na noite passada e nos últimos meses, na verdade, desenvolveu-se um padrão claro. Aeródromos, defesa antiaérea, depósitos de combustível, centros logísticos e instalações navais na Crimeia estão cada vez mais sob pressão. A península, antes vista como retaguarda segura da Rússia, está virando um campo de batalha ativo. Quando a defesa antiaérea atua em várias cidades e vias importantes são bloqueadas à noite, fica claro como a segurança mudou drasticamente. As forças especiais ucranianas continuam seus ataques a alvos navais russos. Agora, próximo a Jurkina-Durkini, na Crimeia ocupada, um navio patrulha russo foi atingido. O ataque foi realizado por um drone FP-2, do primeiro centro separado das forças especiais ucranianas. Nas imagens, é possível ver como o drone vai direto contra o navio e o atinge. Mesmo que um navio patrulha não tenha a mesma importância que uma corveta ou fragata, o ataque mostra novamente um padrão que ficou cada vez mais evidente nos últimos meses. A Ucrânia agora ataca regularmente unidades navais russas diretamente em suas áreas de operação, não apenas em portos ou docas secas, mas também no mar. Particularmente notável também é o papel do FP-2 antes. Víamos isso como um drone de ataque de longo alcance que simplesmente voava até algum alvo. Hoje, vemos isso como um drone de médio alcance guiado, que aqui, com uma ogiva maior, realiza principalmente ataques contra logística, combustível, infraestrutura e alvos no interior. Hoje, ela também é mais usada contra navios, instalações costeiras e infraestrutura marítima.
A península está se tornando cada vez mais uma área onde quase toda a infraestrutura militar pode ser alvo de ataques. E os ucranianos conseguiram isso principalmente porque nos últimos meses fizeram muitos preparativos e atacaram muitos sistemas de radar e sistemas de defesa antiaérea na Crimeia. A caçada à logística ferroviária russa na Crimeia também continua. Desta vez, locomotivas em Vladislavivka e Rostolny foram atacadas por drones da 413ª Unidade Raid. À primeira vista, locomotivas podem não parecer algo muito espetacular. Afinal, a Rússia possui um estoque muito grande de locomotivas. Há alguns meses, eu até fiz um cálculo no relatório de situação sobre quantas locomotivas exatamente existem e por quanto tempo elas poderiam ser usadas. Pequeno spoiler: por muito tempo. Na Crimeia, porém, a situação é um pouco diferente, porque toda locomotiva danificada ou destruída precisa ser substituída de alguma forma, e essa substituição não pode ser feita tão rapidamente na península. Além disso, há outro efeito. Uma locomotiva que quebra geralmente não bloqueia apenas a si mesma, mas, para falar a verdade, toda a linha férrea junto. Até que o veículo seja resgatado ou removido, o tráfego no trecho afetado fica parado. E na Crimeia, isso é muito crítico, porque não existem tantas rotas alternativas. Um ferroviário aqui da comunidade já comentou comigo que isso pode ser resolvido relativamente rápido, se você simplesmente rebocar os vagões-tanque com outra locomotiva e então empurrar a locomotiva em chamas para fora dos trilhos. Ou seja, se a via precisar ser liberada, rápido, mas acho que nem sempre será o caso aqui. Na Crimeia, com poucas conexões principais, isso pode causar atrasos rapidamente. Vamos continuar falando da Crimeia, porque ainda não terminamos. A crise de combustível por lá está se agravando cada vez mais. Antes de continuar, preciso mostrar este homem para vocês. Ele repete exatamente o que eu disse ontem, e acho isso muito legal porque eu falei isso do meu ponto de vista pessoal. Mas ele fala do ponto de vista de um morador russo na Crimeia. Porque ele também se irrita com turistas que vão à Crimeia passar férias e depois se surpreendem com a falta de eletricidade, água ou combustível. E então dizem coisas como: "Ei, assim não dá. A gente nem pode ir nadar ou sair da ilha porque não temos mais gasolina." Ele pergunta se eles não têm algo melhor para fazer e se sabem que aqui não tem combustível. É isso que ele questiona depois. Ou que a gente deveria pensar um pouco sobre para onde veio, porque isso aqui já é de conhecimento geral. Postos de gasolina já têm filas enormes e em vários locais há brigas pelo pouco combustível restante. Principalmente nos postos de gasolina, há uma ou outra discussão entre os civis. Mesmo onde ainda há gasolina e diesel disponíveis, isso não significa automaticamente que você ainda pode abastecer. Segundo relatos, os vales distribuídos muitas vezes não são suficientes, ou os postos já atingiram sua cota diária, ou simplesmente estão vazios. Com isso, a crise logística na península fica cada vez mais evidente. O que há algumas semanas parecia ser apenas um problema isolado de abastecimento, agora já afeta regiões inteiras da Crimeia. Longas filas, racionamentos e incerteza sobre a próxima entrega fazem parte do cotidiano atualmente. Os problemas de combustível, porém, não se limitam mais apenas à Crimeia. Agora, já são relatadas restrições na venda de combustível em outras 14 regiões russas. Nas regiões de Kursk, Belgorod e Pskov, os clientes só podem abastecer até 20 litros por veículo em alguns postos de gasolina. Relatos semelhantes já chegam de Moscou, da região metropolitana e também de São Petersburgo. Em outros lugares, as medidas estão ficando ainda mais absurdas. Em Krasnoyarsk e na região de Tomsk, o combustível às vezes nem é mais vendido em galões. Em Voronezh, motoristas relatam bombas de combustível vazias, enquanto nas regiões de Lufgorod também estão sendo estabelecidos limites máximos de 20 litros por veículo. O desenvolvimento é especialmente interessante porque Moscou ainda recentemente assegurou que os problemas estavam limitados localmente. No entanto, agora estão surgindo relatos simultaneamente da parte europeia da Rússia, da Sibéria e até mesmo das regiões do norte. Aliás, os russos ainda atribuem tudo isso a trabalhos de reparo mal coordenados dentro das regiões russas. Isso significa que não há ataques da Ucrânia, também não há defesa antiaérea que não consiga lidar com esses ataques. Não. Eles coordenaram mal a reparação e manutenção de mais refinarias.
Isso é o tipo de coisa que nem dá para inventar. Isso também está de acordo com os acontecimentos das últimas semanas. Refinarias foram realmente atacadas, estações de bombeamento de petróleo foram atingidas, depósitos de combustível foram danificados e rotas logísticas importantes estão atualmente sob pressão. A Rússia ainda tem grandes reservas de petróleo e não está perto do fim nem sem petróleo. O mais importante não é o petróleo no subsolo, mas a capacidade de transformá-lo em combustível e transportá-lo onde é preciso. É justamente nesses pontos que os problemas se acumulam hoje. Agradeço aos inscritos, membros do canal e equipe Algo. Agradeço ao Tenente Coronel Renek, Silvia, Dietrich, Fred e Meyerhofer. Inscreva-se, curta, comente e até o próximo relatório.